enquanto o Rafael Naruto ele está acessando, falar uma coisa importante para vocês sobre essa temática, aqueles que tiverem alguma dúvida, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais na temática e receber um certificado de 40 horas, sugiro que vocês procurem a plataforma do Instituto Federal. Grande Rodrigo, aquele abraço, meu querido. Professor Joel. Procurem a plataforma do Instituto Federal e procurem lá no vídeo, na área da educação, o curso de criação de vídeos. É um curso de 40 horas, equivale a um certificado de 40 horas, show de bola, muito legal, muitas dicas, bem didático mesmo, bem cheio de dicas legais, de sites, de caminhos, de aplicativos, de programas. Então, sugiro que aqueles interessados aí procurem. Fábio, boa tarde, meu querido. Vamos lá. Cadê o Naruto? Certo? Vamos de novo. Vou aproveitar, enquanto isso, que o Dr. Rafael aí está conectando com a gente, agradecer aos nossos parceiros, né, o Rodrigo, o Giovanni, que por uma questão de agenda aí, deixaram essa peteca na minha mão, mais uma experiência bacana que eu estou tendo profissional. Agradecê-los, né, eles aí que estão comandando essas lives. Então, estou fazendo uma pontinha aqui na função que eles têm feito muito bem. Grande mestre Jota, Ponta Porã na área. Ô, Naruto, eu estou enviando para você, cara, a solicitação. Aí, ó, enviei de novo, Naruto. Que bom. Enviou bem? Sim, estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Pô, estamos te ouvindo muito bem, Naruto. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de conversar um pouquinho. A gente sabe que é muita coisa, que você teria muita coisa para conversar com a gente, mas em razão do nosso formato, você sabe que vai ter aí em torno de 10, 15 minutinhos para conversar conosco sobre a questão dos vídeos, né, dar umas dicas legais. Pessoal, para quem não conhece, Naruto, Rafael Naruto, é publicitário, designer gráfico, né, tem uma experiência aí já como professor de graduação, coordenador de agência de comunicação do Tasso de Sal, né, atualmente ele é coordenador técnico, envolve atividades, pessoal, relacionadas à internet e a branding, é isso? Isso mesmo. É isso mesmo, né? Cara, isso é fantástico. Eu fui procurar um pouco a respeito desse assunto. Isso é um negócio incrível. Né? O processo de despertar sensações e criar conexões conscientes e inconscientes para que o cliente procure uma compra ou um serviço. Cara, isso é incrível. É bem isso mesmo. Pô, isso aí é um outro assunto. Mas, Rafael, a palavra é contigo, fica à vontade e nos ajude aí, companheiro. Então, tá bom, então. Bom, pessoal, boa tarde, né? Espero que seja tudo bem aí com vocês, né? E, bom, para a gente começar a fazer essa estruturação, principalmente criar primeiro um roteiro eficaz e interessante, né? Porque uma história bem contada, ela cativa a nossa audiência, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com a internet, nós vivemos por meio de contar histórias. Então, qual vai ser essa história interessante da educação física que você quer contar para os seus alunos, né, para os estudantes? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode pensar é estruturar um roteiro. Nessa estruturação de roteiro, nós podemos separar em vídeo, né? Depois eu vou colocar para vocês um link, tá, de como que a gente pode
ter conhecimento sobre estruturação de roteiro. Eu acho que isso vai facilitar bastante, né, para a gente começar a contar essas boas histórias aí. Uma outra coisa interessante, dentro dessa temática da educação física, né, quando você começa a trabalhar esse contexto na internet, a gente tem que começar a afetar os alunos. Significa o quê? Né? Quando você começa a mexer com condicionamento físico, né, a primeira coisa que você tem que fazer dentro da internet é provocar a curiosidade. Então, ou seja, mostra o resultado e você começa a lapidar do início até o resultado. Então, ou seja, você começa do fim para o começo. Isso vai fazer com que você consiga conquistar a audiência das pessoas, consegue lapidar bem a curiosidade, né? Você consegue engajar essa nossa audiência, tá? Depois eu coloquei aqui depois uns links para passar para vocês a respeito de apresentações, de como que a gente pode deixar essa dinâmica visual mais interessante, né? A gente já ouviu falar em Canva, que ele é um software gratuito para fazer essas apresentações. Tem também o próprio Google Apresentações, que nos auxilia a isso, para montar essas versões dinâmicas de imagem com o texto. E é claro que também tem o Prezi, né? O Prezi ele é bacana porque ele tem uma animação de aprofundamento de conteúdo. Então, isso é interessante para você ter movimento. Tudo aquilo que você gera de interação dentro do universo online, ele é mais eficaz. Porque uma coisa interage com você. Então, fazer uma conciliação de imagem, conteúdo e animação, ela é interessante. Hoje a gente encontra vários softwares gratuitos para isso, tá? E também, né, quem quiser evoluir mais e trabalhar com vídeo, o vídeo é sempre bacana. Só que tem uma coisa que é um pouco mais complicada quando a gente começa a lidar assim com aula, né? Porque muitas vezes, no nosso cotidiano, a gente vai lá, combina tudo de fazer uma marcação de aula, né? E aí ocorrem alguns equívocos, existem alguns problemas pelo YouTube depois para as pessoas. Isso você mantém uma aplicação assim ilimitada, sabe, do seu conteúdo. Então tem vários editores que depois eu vou disponibilizar para vocês também em forma de link, de o que vocês podem utilizar para fazer essa edição de vídeo de vocês. E isso vai fazer com que seja mais interessante, né, mais bacana de se ver. Né? Porque uma das coisas que eu estudei com relação a conteúdos relacionados à educação física, principalmente nesse ramo EAD, que utiliza da internet, é fazer essa provocação, mostrar como se fosse a conclusão do exercício, né, de como que vai acontecer, e você começa a progressão, né, lá do início até chegar nessa conclusão. Né? Então, esse é um caminho que mais teóricos, a gente tem lá o início, né, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como a gente já parte para uma modelagem física, né, então mostrar o final e depois ir traçando, né, o início e o meio para entender qual que é a progressão do resultado em si. Eu não sei se pode ser interessante, né, para professores e até mesmo alunos. Existem aqueles bonecos articulados de madeira, tem mais ou menos de 15 a 30 centímetros. Né? Então, muitas vezes é bacana pegar esses bonecos, né, e articulados para mostrar determinados movimentos, determinadas características. E é legal porque você pode deixar a aula mais interessante, mostrando a movimentação do boneco, né, as articulações com relação aos exercícios. E a mesma coisa dá para se fazer pegando modalidades esportivas. Né? Pega lá um vídeo de uma determinada modalidade esportiva, separa aquele trecho e você explica o que está acontecendo ali. O legal é que você pode trabalhar a mecânica do jogo em equipe e também o comportamento físico da pessoa. Então, é muito bacana de pegar interessante aí. Né? Mas o mais legal é você sempre aguçar a curiosidade. A curiosidade ele é o fator crucial para tornar tudo mais interessante. Né? Então, quanto mais você procurar utilizar
recursos que promovam, né, um aspecto real, com a sua temática de conhecimento, né, e ainda trabalhar essas edições simples, sabe, com animações, explicar movimento, eu acredito que isso vai enriquecer demais, né, qualquer aula de educação física, né? Acredito que esse seja o caminho aí, né? Essa sua consideração a respeito da ideia de usar um boneco, de repente, para fazer essa movimentação, essa demonstração, ela é muito interessante, Rafael, porque, via de regra, né, ainda mais nesse momento que a gente foi pego meio de surpresa, né, nós não temos um material que permita, muitas vezes, a demonstração com a própria pessoa, né, com o próprio corpo. Então, essa sua ideia foi bola. Eu só vou pedir para você repetir de novo o primeiro programinha que você falou do press do Google Apresentação. Você falou um antes que não deu para a gente pegar. Você pode repetir o nome dele? O nome dele é Canva. Canva? Isso, é Canva para apresentações. Né? E todos eles são gratuitos para ser utilizados, né? E aí você consegue colocar a imagem, o conteúdo, alguns até permitem você pegar o recorte do vídeo, né? Então, tem lá a modalidade esportiva, faz o recorte do vídeo, você insere lá, e assim você vai construindo essa videoaula sua, né? Então, como você mesmo mencionou, né? O tempo nosso, ele é de isolamento. Então, não tem como a gente explicar, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem um pouco de, vamos supor assim, né? Receio de se aparecer, né, na câmera, explicar o movimento. Então dá para pegar esses trechos dessas modalidades esportivas e explicar o condicionamento do que está acontecendo. E a gente não foca apenas no atleta, mas também nos esportes envolvidos, né? Então deixa mais interessante, né, esse conteúdo. E você sabe muito bem, né, dentro dessa lógica que você trabalha da publicidade, você sabe muito bem aquilo que chama a atenção e aquilo que não chama a atenção. Que hoje a gente, né, vive nesse contexto nosso de que se a gente não tem uma forma mais atrativa de expor algo, as pessoas elas perdem a atenção, né? Então a gente está o tempo todo competindo para conquistar e cativar a atenção. Só que uma coisa é o seguinte, a audiência nossa, ela é inteligente, ela não quer mais uma chamada de atenção corriqueira ou banal, ela quer uma chamada de atenção inteligente, com conteúdo, né? Então a forma como você vai trabalhar isso é o que vai direcionar a qualificação da sua informação, os conteúdos que você vai passar adiante. Fantástico. Fala um pouco para a gente aí dessa questão do roteiro de aula, cara. Como é que é essa parte técnica? Para ver se a gente consegue acalmar um pouco mais o nosso coração. Porque nós somos amadores, nós fazemos ao vivo, né? Nós, professores, somos mestres na arte do ao vivo, né? Agora, essa programação, tá? a gente pena um pouco nisso, né? O que você pode dar de dica para a gente? Bom, a primeira coisa é você deixar claro qual história você quer contar, né? Um roteiro vivo para a gente saber qual é a história que a gente vai contar. Bom, então na educação física eu vou falar hoje sobre o movimento articular, né, do braço direito, da movimentação do pegar, agarrar e arremessar, né? E então como que você vai contar essa história? De repente você pode pegar uma partida de, sei lá, beisebol, pega e arremessa, né? E aí você explica essa movimentação. Então, quando a gente começa a pensar no roteiro, a gente vai seguir da seguinte maneira, né? Vai ter parte de áudio? Se vai ter parte de áudio, como que você vai utilizar esse áudio? Ele vai ser de locução externa, ele vai ser de algum vídeo que você vai tirar da internet, ou você mesmo vai gravar, né? Porque hoje a gente tem um monte de aplicativo gratuito para telefone que grava o áudio, né? E aí depois na parte de vídeo, como é que você vai fazer esse vídeo? Eu vou pegar isso da internet, eu vou filmar com o meu telefone, ou eu vou fazer uma gravação da minha pessoa ou do boneco, né? E aí você começa a estruturar. O roteiro tem que ser bem descritivo, né, para que fique fácil e claro para você entender o que você vai fazer na hora que você juntar tudo, né? Então, se for de repente só um roteiro para aula explicativa,
né? Então você vai delimitar ali num pedacinho de papel, ou mesmo digitando, né? Qual é o tempo que você vai utilizar para conversar ali com as pessoas, né? Geralmente, nós conseguimos manter uma atenção, né, constante sobre um determinado assunto por uma média de 22 minutos. Depois disso, a mente divaga. E aí, quando a gente começa a pensar, lá na morte da bezerra, né? Então, quando a mente divaga, você tem que ter gatilhos para voltar a atenção para o seu conteúdo. Então, é por isso que eu falo para vocês, né? Qual é a história que você quer contar? Porque quando a gente começa a contar uma história, você vai criando amarrações. E essas amarrações, elas vão prendendo a atenção das pessoas, né? Então, a melhor maneira de você amarrar é qual história você quer contar. Então, você vai ter lá, de repente, um conteúdo que você vai trabalhar, vamos supor, jogos de equipe, vamos pensar basquete. Qual que é a história do basquete? Como que ele surgiu? Quem idealizou? E aí você começa a estabelecer. Então, a melhor maneira de começar esse seu roteirinho, colocando perguntas e respondendo, né, sobre como que eu vou contar, o que eu vou contar, né, por que eu vou falar sobre isso, aquelas palavras-chave, né, que a gente já conhece assim desde a língua portuguesa. Né, o que, por que, quando, onde, como, né, e dessa maneira você vai estruturando o seu conhecimento de uma maneira inteligente, né, porque você tem lá o seu assunto, você vai lá e montou a ementa lá do seu curso, né, beleza, então vou pegar agora lá na ementa tem lá disputas de modalidades atléticas, começa explicando por que existe esse nome, por que chama modalidade atlética, aí você começa a destrinchar esse seu caminho, né, então é bem interessante quando você começa a construir essas amarrações, né, o roteiro nada mais é do que uma grande amarração sobre a história que você quer contar. E aí você encontra, no caso, diferentes estruturas, mas cada estrutura de montagem, ela segue o mesmo princípio. Qual é a clareza dessa história que você vai contar? E é sempre bom você montar esse roteiro de forma mais descritiva, mais clara possível, porque isso vai fazer com que a sua performance, no caso na videoaula, ela fique mais fácil e mais agradável. Aí você tem mais aquela... Você cativa a audiência, né? Assim, por assim dizer. Essas dicas que você acabou de falar a respeito de roteiro, né? Essa parte sempre que você falou de porquê, como, quando, onde. E aí você usou uma palavra-chave que para nós professores é comum, né? É a questão do plano, né? Do plano de aula, é a elaboração do plano de aula, né? É o planificar, escrever, é o colocar no papel aquilo que vai acontecer na aula. E aí a diferença é que você está trazendo um planificar a respeito de uma ação específica, que é gravar um vídeo, né? E aí, assim, eu vou pedir para você que depois você me manda inbox mesmo no WhatsApp, sugestões de aplicativos para gravar, para fazer a gravação, para fazer a edição. Se tiver algumas sugestões de sites ou de documentos que a gente possa colocar na descrição do vídeo sobre modelos de roteiro, né? Porque eu estava até comentando com o pessoal aqui, eu fiz um curso recentemente pela plataforma do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Um curso que, inclusive, dá um certificado, né, para quem cumpre todas as tarefas lá, de 40 horas, sobre edição de videoaulas. E lá eles apresentaram assim, uma série de maneiras de você montar roteiros e tipo de videoaulas, que eu, particularmente, não imaginava que existia. Uma série de coisas assim que eu fiquei impressionado de saber. Né? E que, para nós, professores, né, mesmo passando essa questão da pandemia e o retorno de todas as aulas presenciais, é uma ferramenta riquíssima. Então, Rafael, eu gostaria de, em razão do nosso tempo, né, te agradecer, né, pela sua participação, pela sua contribuição. Vou te agradecer pelo que você ainda vai fazer também, que é nos enviar essas informações. Claro. No link
na descrição do vídeo, né, no canal do YouTube, tá? E sim. Te pedir mais uma vez, sempre que possível, você comparecer aqui com a gente, bater um papo comigo. É um cara, assim, de uma tranquilidade, de uma serenidade, de um conhecimento que a gente precisa ter essas relações profissionais, né? Então, sim. Muitíssimo obrigado, cara, pela sua rápida participação aí. A gente sabe que você tem outras atribuições, deu uma pausa para nos atender, né? Puxa, eu que agradeço pela oportunidade. Faz aí seu encerramento aí, sua fala final, para a gente chamar o professor Varley daqui a pouquinho. Então, tá bom. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela oportunidade, pela disponibilidade de todos. Uma boa tarde para todos vocês, uma boa semana. Até mais. Valeu, garoto. Vamos esperar os arquivos, os documentos lá para a galera pesquisar depois, hein? Pode deixar, já vou mandar. Até mais. Valeu, meu querido. Um abraço. Tchau, até. Maravilha, pessoal. Tivemos uma participação interessantíssima, né, de um profissional que não é da área da educação, mas que trabalha com vídeos, né, essa questão de chamar a atenção, e ele trouxe vários elementos bacanas para a gente pensar. Né? Enquanto isso, eu vou chamar aqui o professor Varley Ribeiro, que vai continuar com a gente aqui, falando um pouco das experiências dele. Vamos procurar ele aqui aqui o nosso garotinho, Varley Ribeiro. Aí, mandei o convite para ele. Né? Impressionante, né, pessoal? A gente ter a oportunidade desses colegas aí, inclusive a gente tem colegas aqui de outras áreas, né, também assistindo a live. Né? Grande Varley Ribeiro. Me ouve ou não? Perfeitamente, meu querido. Beleza. Boa tarde a todos aí. Profissional de educação física, formado aqui pela UFMS, especialista em educação física escolar. Tem uma experiência aí, já trabalhou em órgãos centrais, né, como a Fundesporte, por exemplo, organizando experiência legal em cima desses usos, né, dessas ferramentas. E quem o conhece sabe muito melhor do que eu da experiência e da prática que ele tem na educação física escolar. Né? Com o uso de tecnologias sofisticadas ou a simplicidade que lhe é peculiar, né, cara? A gente conhece bem o seu trabalho. Então, eu gostaria já de agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pela sua participação, de estar aí trocando um pouquinho de experiência com a gente. E a bola está contigo. Bom, obrigado, uma boa tarde. Né? E eu gostaria de antes fazer uma pequena reflexão para contextualizar toda essa questão das videoaulas, aulas remotas, só convidar os amigos que nos assistem para estar colaborando. No dia 12 de julho a gente vai estar fazendo uma feijoada em prol do nosso amigo Mair, professor de Educação Física, que infelizmente descobriu um câncer raro e precisa da nossa ajuda. Então fica aqui o registro. Quem puder ajudar, eu vou deixar o link aí abaixo, aí a galera vai lá. Bom, para começar, em relação às nossas videoaulas. Antes de você comentar com as suas videoaulas, desculpa te interromper, mas é porque tem um corintiano aí que está falando bem de você. Rodrigo Miranda, falar sobre essa temática aí. Que agora você é manager, né? É um outro patamar agora, né? Eu prefiro nem comentar sobre isso e ficar só no tema mesmo, que é melhor. Então, vamos lá. Bom, com relação às aulas remotas, a gente foi pego de surpresa com relação ao coronavírus, à pandemia, isso é um fato. Então, a gente não esperava parar nossas atividades presenciais por conta de um vírus ou por conta de qualquer outra coisa que surgisse nesse mundo. Enfim, paralisou. E eu ouço muitos colegas, Renato, falando da dificuldade de estar criando as aulas, de estar postando, de estar... Enfim, essa dificuldade já vem de anos. O professor,
ele já deveria estar trabalhando com seus alunos e até mesmo com as famílias de maneira online, com aplicativos, com soluções inovadoras dentro da sala de aula. Por que eu falo isso aí? A gente tem a formação dentro no meu caso, a CEMED, no caso de muitos aí, a Secretaria de Educação do Estado, relacionado às mídias digitais, ao uso das tecnologias na educação. E muitas delas, eu vejo de uma maneira equivocada que a gente, professor, está usando, nós, professores, estamos usando, que é no caso de utilizar o celular ou utilizar uma ferramenta como a internet apenas pedindo para que as crianças pesquisem e registrem no caderno. Isso é uma perda de tempo. Pode ser usado, deve ser usado, mas isso aí é uma parte do todo. Então a gente viveu esse período e a tecnologia não está aí para isso. Aí quando a gente fala assim, nós somos pegos de surpresa agora porque a gente não estava preparado para lidar com essa situação. Ora, a gente teve um tempo, sim. Desde a década de 90, quando começou o computador a se popularizar, principalmente na educação, aí com a LDB, ou com a LDB não, com o PCN, já veio também uma proposta relacionada a isso, e agora a BNCC, que incorpora as tecnologias dentro da educação, a gente não pode falar que foi pego de surpresa. De jeito nenhum. A gente pode dizer, sim, que a gente tem dificuldade e que não soube, naquele momento que nós tivemos a oportunidade de nos formarmos um pouquinho melhor, aproveitar essa oportunidade. Então, nós estamos sendo forçados, nessa atual conjuntura, a trabalhar dessa forma. Mas o que eu quero dizer, a culpa é dos professores? Não, calma. Só estou tentando contextualizar aí, vindo até chegarmos a este momento. Porque muitos professores ainda têm dificuldade, sim. Muitos me procuram, muitos procuram outros colegas que têm mais facilidade de trabalhar com tecnologia. Bom, agora eu vou estar falando de uma retrospectiva em relação a mim. Qual foi o interesse em trabalhar com tecnologia? Primeiro, se a gente quando nasce, praticamente ela já nasce sabendo como manipular o celular. Você pode ver, quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. Então a gente tem que, como professor, não ensinar eles a mexer no aparelho. Não é essa a nossa função. Mas fazer com que esse aparelho seja útil para o que nós viemos ensinar para eles. Então a gente tem que ensiná-los a saber pesquisar, a gente tem que ensiná-los a saber de que maneira você pode pegar aquela informação que você está pesquisando e fontes, discutindo, analisando de onde vem, enfim. Aí a gente está ensinando o aluno como manipular esse objeto. No caso, eu já tinha uma facilidade que eu sempre gostei. Sempre gostei de escrever. Aí entra a questão do roteiro que o Naruto falou. Então, sempre é importante o plano de aula. Ele é o nosso roteiro para preparar essa videoaula. Eu sempre gostei de postar algo que as pessoas pudessem interagir com elas. Então, notícias, memes, vídeos de brincadeira, vídeos sérios, coisas que pudessem fazer a interação entre mim e a pessoa que está vendo aquilo lá. Entra naquilo que o Rafael Naruto falou, a questão de você provocar, querer ver seu vídeo. Essa é uma das situações. Outra coisa, o vídeo, ele promove a nossa atividade, promove a minha aula, promove... mas por que eu quero promover? Ora bolas, a gente vende nosso trabalho. A gente não tem como ficar só dentro da nossa salinha de aula. A gente tem que colocar isso para o mundo. E uma coisa que eu sempre recebo por eles. Nada contra, eu também recebo para dar curso. Só que eu tenho uma ideia também, parte do seguinte princípio. Se a gente tem um determinado conhecimento, por que não repassar isso para outras pessoas? Né? Então eu faço também de maneira gratuita, de maneira online e de maneira presencial quando havia possibilidade. Agora não temos. Então a gente divulgar, falar
falar, ensinar e explicar aquilo que nós sabemos e poder compartilhar com os outros de maneira gratuita também é uma das nossas, como que eu posso dizer, um dos nossos... de divulgação. Hã? Não, a gente tem também de compartilhar o conhecimento para todos de uma forma ampla, de maneira gratuita, sempre que houver a possibilidade, óbvio. Aí nós entramos, então, na questão das videoaulas. Quando começou tudo isso aí, eu pensei de que maneira eu vou programar as minhas aulas. Primeira coisa que eu pensei, vou criar um site colaborativo, onde vários professores de educação física possam colocar suas ideias e compartilhar com os outros, inclusive com pais e alunos. Confesso que essa ideia não foi para frente. Por quê? Porque o site ele é um veículo engessado. Ele não tem uma interação imediata com o seu público. Não que ele não deva ser criado. Eu acho que ele pode ser como subsídio para que outras pessoas possam acessar depois. Então não deu certo no primeiro momento no quesito interação com o meu público. Ok. Qual que foi a segunda forma? Bom, se eu não consigo através do site, eu vou atacar através das redes sociais. É a forma que eles adoram, que eles estão sempre nas redes sociais, eles publicam coisas, veem vídeos. Beleza, vai ser através disso aí que eu vou estar atacando o público. WhatsApp. Então, em uma escola é o WhatsApp, na outra escola é o Facebook. As duas ferramentas são muito massas, são muito interessantes. Tem alguns colegas que trabalham com Classroom. Classroom nada mais é que uma sala de aula online através do Google. Eu não quis trabalhar porque com os menorzinhos, com do pré, que é o grupo 4, o grupo 5, educação infantil, até o 5º ano, o Classroom ele tem é difícil você manter essa relação e essa interação com seus alunos, porque tem dificuldade de estar postando, de estar interagindo com você. Já o Facebook não. O Facebook ele curte, ele posta, ele fala, se não é ele que é menorzinho, os adolescentes, vai lá os pais, então tiram as dúvidas pelo Messenger. Olha, aí vem mais uma questão. Desculpa se eu estou falando muito rápido, não sei se está entendendo bem. Então, beleza. Eu fiz alguns vídeos, eu tenho mais facilidade de estar aparecendo, apesar de ser feio com essa latinha, mas não tem problema. Eu fiz os vídeos. Que a criança, Renato, pode perceber, ela, nesses momentos que nós não estamos com ela na escola, e assim, muitos pais reclamam, poxa, prof, falando assim nos grupos, manda um áudio, manda um vídeo, porque meu filho quer te ver. Ele não respeita o que eu falo. Quando eu peço para ele fazer atividade, ele me dá uma dura. Não, você não é igual ao meu professor. Então manda o áudio. E parece brincadeira, mas não é. Quando a gente manda um vídeo e fala, ó, nós estamos com saudade de vocês. Quando sua mãe estiver fazendo atividade com você, seu pai, escuta o que ela está te falando. Ouça as explicações do prof e vai junto com sua mãe. Porque o prof está junto com você nessa hora. Aí vem a questão, mas você é de educação física, e agora? Como que você vai dar aula prática? Você vai sair correndo aí e fazendo a aula prática? Bom, tem duas maneiras que eu entrar num conteúdo. Primeiro que a gente tem que contextualizá-lo e mostrar para a criança qual a função dele na sua vida prática. Então você vai explicar sobre o conteúdo. Então a BNCC, muitas pessoas criticam. E eu critiquei nos primeiros momentos, naqueles primeiros moldes, a forma como estava sendo feito. Mas, se a gente for entender, ela abriu um leque para a educação física, ampliou a forma com que a gente pode interagir com os nossos alunos, os conteúdos. E eu tenho aplicado, nesses momentos de pandemia, conteúdos diferenciados, para que eles não fiquem no mesmo, para que eles não fiquem naquela coisa chata, sabe? Ah, vai trabalhar de novo voleibol, futsal, handebol, basquetebol, modalidades esportivas, não sei o que. Tem que ser trabalhado porque está na ementa.
Mas só que agora a BNCC, ela amplia. Ela possibilita esportes de taco, de invasão, que estão todos esses, de parede, de rede, que a gente pode trabalhar coisas diferentes. Aí eu entro. Mas o que as crianças brincam? De taco. Então o beisebol pode ser relacionado com taco, com a bets, com bet-ombro, como você quer chamar. Eu não sei todas as regras. Como professor de educação física, eu não sou obrigado a saber a regra de todos os esportes. Isso é fato. Mas eu posso explicar sim. De uma maneira virtual, de uma maneira online, o que eu faço? Eu entro, introduzo o assunto explicando o que vai ser trabalhado, eu na frente da câmera, e pego um vídeo do YouTube de domínio público e coloco dentro desse conteúdo. Aí entra aquela questão do que o Rafael Naruto falou, da questão da edição do vídeo. Você não precisa estar falando as 30 minutos sobre o vídeo. Primeiro que um vídeo, para prender a atenção, ele tem que ter no máximo entre 5 a 8 minutos. Acima disso, para criança e para adolescente, inclusive para os pais, esquece, eles não vão assistir. Não vão assistir. Então você tem que ser conciso, você tem que ser claro, objetivo, de uma maneira que você consiga explicar aquele conteúdo e que prenda atenção e que o guri consiga internalizar aquele assunto. Ah, não conseguiu entender. Ele vai rever? Ok. Não, mesmo assim não conseguiu entender, os canais de interação estão aí para isso. Prof, eu não entendi essa questão relacionada, por exemplo, quando elimina um jogador no beisebol. O lançador, 3 vezes, dá o strike, ele sai. Como que acontece isso? Eu explico, aí vou lá, pode ser através de áudio, pode ser através de mensagem, não tem problema nenhum, eu explico. Mas o vídeo, de 5 a 8 minutos, não tem como. A partir disso aí, vira uma palestra que eles não conseguem assistir. Aí eu vejo assim, professores colocando, com razão, não estou tirando. Você tem que aparecer na frente da câmera? Também não precisa aparecer na frente da câmera. Você tem aplicativos como o R-Recorder, que ele grava a tela ou do seu computador ou do seu celular. Você pode colocar lá o conteúdo que você está explicando ali e falando. Não necessariamente você tem que estar botando sua cara, né? Outro aplicativo que eu uso muito, que é o KineMaster. O KineMaster, ele é um aplicativo gratuito, de fácil manipulação, em português. Muito legal. Ele é quase autoexplicativo, porque você vai mexendo e você vai descobrindo as ferramentas. Aí você me perguntaria e eu te respondo sem você perguntar mesmo. Mas como que você aprende a, por exemplo, colocar esse fundo verde aqui e depois colocar um vídeo atrás como se você estivesse num programa esportivo? Muito simples. Eu não fico esperando a solução cair do céu. Eu posso perguntar para quem sabe, é uma possibilidade. Ou eu vou no YouTube. O YouTube oferece 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, soluções para os seus problemas, bons e ruins, né? Vamos ser sinceros, mas você é capaz de filtrar. Então eu coloco lá, quero aprender como eu faço chroma key. O que é chroma key? É colocar um fundo verde, tirar o fundo, depois aparecer. Para não me esquecer, essas são as formas que eu faço vídeo sozinho. Aí entra na aula prática. Como é o nome do programa? KineMaster. Em português, KineMaster. K-I-N-E, Master, né? E assim, tem o Filmora também, tem o Recorder, que é gravador de tela, mas ele também faz, não tão bem quanto o KineMaster, mas tem vários. Aí, Renato, a questão da aula prática. Você pensa assim, nós somos professores de educação física, né? Nossa aula é prática, grande parte dela. A gente pode dar nosso conteúdo teórico na quadra. A gente pode explicar, contextualizar. Na própria quadra a gente faz a parte teórica. Não necessariamente precisa ser na lousa ou com data show, não precisa, a gente pode ser na quadra. E aí eu pensei, poxa, quarentena, não posso sair de casa. A criançada tem que fazer atividade física. Rapaz,
entra a questão do roteiro. Como, quando, de que forma, com que material eu vou fazer tudo isso aí. Aí eu pensei, bom, eu tenho filhos pequenos. Um filho pequeno que dá para usar como cobaia, né? Usei. Mas eu pensei assim, de que maneira eu posso fazer uma atividade com que a criança faça de 15 a 45 minutos por dia, nessa atividade, de maneira, primeiro, individual ou com familiares. Tenho que adaptar as minhas atividades para que possa ser feito com elas. Eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu fiz, que foi muito legal. Foi a mais legal que eu achei, que foi o hóquei no gelo. O cara vai falar, poxa, hóquei no gelo, não tem nem... A gente aqui em Campo Grande nem frio faz. Não, mas esse é um esporte que pode ser considerado esporte de invasão ou até mesmo esporte de taco. Invasão porque ele faz gol, ganha do adversário através dos pontos. E de taco porque ele utiliza taco para fazer. Aí o que eu pensei? Bom, em casa tem cabo de vassoura? Tem cabo de vassoura. Em casa tem chinelo para fazer os golzinhos? Tem chinelo sozinho. Mora com o tio, com a mãe, com o pai, não sei o quê. Alguém que pode fazer com elas. Então eu tenho um pano de chão também. Ok, já tem todo o material que eu preciso. Né? O hóquei é o seguinte, eu conduzi o meu disco e fazer o gol lá. Então eu tenho um pano de chão, 2 cabos de vassoura, eu vou tentar conduzir esse pano de chão até lá. O que eu fiz? Coloquei a câmera ali, comprei caramba, não é pedestal, um suporte para o celular, inclusive você estava lá naquele dia, nós coincidentemente nos encontramos aquele dia. Eu também comprei um. Tá, já pensando na realidade que nós iríamos viver, enfim. E eu coloquei, primeiro eu gravei para ver a questão da cena, se enquadrava, se conseguia pegar todo o ambiente onde eu ia fazer a videoaula prática, né? Na criança, antes de mostrar o vídeo, porque eu quero que o vídeo saia com a parte boa do negócio, com que ele saiba fazer, mesmo porque eu tenho pouco tempo para explicar isso para os pais. E os pais vendo o desenrolar da atividade, como ela é feita de maneira correta, a chance dele fazer melhor é mais fácil. Enfim, e fiz com ele. A gravação dura de 30 segundos a 1 minuto, e depois eu vou para a edição. Por que não fazer online? Se eu estou dando uma aula ao vivo com uma criança pequena, e por um acaso acontece um problema na minha casa, os cachorros invadem tudo, o filho sai gritando lá que quer comer, isso tudo já atrapalha. Aí, para até você explicar que você está ao vivo, já acabou tudo sua aula, o clima já acabou. Então faça gravado. E de pequenos, de curta duração. Se quiser interagir e fazer alguma pergunta aí, manda ver, que senão eu vou falando aí, eu tô que nem Kombi velho em Banguela, tô desembestado. Vale, deixa eu só te aproveitar aqui um momento. Assim, o professor Porto ele fez uma consideração muito importante aqui. A dificuldade que o professor tem em fazer e tal. E aí o professor Porto ele mandou um questionamento a respeito da graduação. Né? Será que esse não é um problema que vem desde a graduação, né, de um déficit do próprio curso? E aí o João, né, o professor Jota lá de Ponta Porã, ele fez uma consideração interessante porque ele tem uma larga experiência como coordenador de curso. Então, ele fez um comentário de que nas matrizes, né, na diretriz, inclusive na nova diretriz do curso de Educação Física, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, né, ela foi publicada 2 anos atrás, tendo 2 anos. Eles vão entrar nessa nova diretriz. Isso aí é facinho de procurar na internet que a gente consegue achar. Mas o professor João comentou que na diretriz é previsto disciplinas para o uso de tecnologias, né, dessas novas tecnologias. E aí o professor Porto fez uma tréplica, que é o seguinte: será que isso é prioridade?
será que nas faculdades nós temos professores de faculdade que dominam essas ferramentas e utilizam no seu dia a dia, ou alguma disciplina que ensine o futuro professor a trabalhar com isso? Bom, eu vou falar da minha formação, não tive, né? Estagiários através do programa do PIBID, são vários da UFMS, e não vejo nenhum conteúdo relacionado a isso. Não sei se deve ser prioridade, mas eu acho que todos os cursos, todos, eu estou falando de todos, não é só da área de educação, não. Deveria ter dentro da sua grade curricular algum conteúdo, alguma disciplina voltada para as mídias, porque, gente, não tem como negar. A gente, por exemplo, a gente vai trabalhar hoje, você está falando de um curso online do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Seu celular, vai chegar um momento que em todo o nosso entorno vai ter só recursos tecnológicos. E se a gente não souber trabalhar isso dentro da escola com nossos alunos, a gente vai ficar... Aliás, a gente já está para trás. A gente já está para trás. Hoje, a gente chega para trabalhar com a criança ensina como trabalhar com aquele lá. Por que eu falo, Renato? É assim, pensa, se a gente não é formado para trabalhar com isso, a gente é capaz, não, capaz a gente mas a gente teria mais condições de mostrar isso em sala de aula? Não. Se a gente fosse formado com esse tipo de conteúdo, a possibilidade de a gente ter mais facilidade de lidar com isso seria maior. Só que a gente não tem. Então a gente fala assim, quando o Porto fala ali, tem que ter na graduação, todos têm didática, tem metodologia científica, então tudo isso aí tem que ter como prioridade não digo, mas assim, tem, pelo menos dar uma pincelada, porque o cara vai sair de lá, rapaz, sem saber nada e chega na escola, pior ainda, porque a escola é uma... Essa situação, Valê, que você só fazer um parênteses aqui, primeiro dar um abraço para o pessoal da FIEP que passou por aqui. Otávio, olha o nosso amigo Otávio aí. Estou falando que tem mais gente fora da educação física dando uma olhada por aqui. Zagueiro de condomínio. Não. Até porque, né, quem se formou há 25 anos atrás nem poderia imaginar que nós teríamos tantos recursos como nós temos hoje. Agora, quando você falou em capacidade, me veio essa situação. O que é importante é desenvolver no acadêmico, né, essa vontade, esse interesse de continuar funcionando. Esse talvez seja o grande detalhe quando a gente fala de uso de tecnologias. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, você iniciou sua fala falando sobre a questão do celular, em que o aluno ele vai lá, pega o texto e copia a ferramenta, eu considero uma subutilização, assim como o professor, tido como rola-bola, ele subutiliza a quadra e a bola. Então, a bola é uma ferramenta importante, é uma tecnologia importante? Sim. A quadra, o espaço, ele pode ser considerado uma ferramenta importante para a educação física? Sim. O celular, a internet? Sim. Mas se nós não soubermos usar, ele fica subutilizado. É como tudo, acho que na nossa vida, se a gente não souber a finalidade que nós temos, os objetivos que nós queremos com a nossa aula, inclusive a gente subutiliza qualquer material. Uma coisa importante que você falou, nós não saímos capacitando aí, principalmente os que entraram agora na rede pública, eu tenho visto uma proatividade em querer aprender novas coisas, de que forma vamos trabalhar e querer mudar essa realidade que nós tínhamos da educação física de rola-bola. Nós, assim, quando começou isso daí, nós ficamos pensando assim, poxa, muita gente não sabe mexer mesmo. E também não posso culpar essa pessoa. Mas
a questão de criar um ambiente colaborativo, para isso é muito importante. Então, você não é detentor do conhecimento, você não está só nesse mundo, e esse momento nos mostra isso, que a união, ela faz a força, apesar de ser um clichê o que eu estou falando agora, mas ela é verdadeira, porque laço entre vários professores que estão atuando na REM, no Estado, e até em escolas particulares, nós estamos trocando atividades, nós estamos trocando vídeos de atividades práticas. Então, essa informação, essa troca de informações, esse ambiente colaborativo faz com que nossa aula fique mais rica, faz com que nosso conhecimento amplie e faz com que a gente compartilhe com o outro aquilo que a gente saiba. Então, um só não consegue, mas várias pessoas se doando, dando um pouquinho do conhecimento que tem, rapaz, isso tem transformado muito. E eu tenho dito isso por experiência própria, e você sabe, a gente conversa pelo WhatsApp, nos grupos que a gente tem de relacionamento entre amigos, e os professores de educação física, ele não tem esse melindre de perguntar, de querer saber. Eu não vejo isso, pelo menos nos amigos, que a gente, você tem uma atividade, posso usar seu vídeo? Estou mandando um vídeo no colega meu, usa esse que ele atende aquela sua atividade tal. Então isso é importante. As pessoas que estão nos assistindo agora, têm dificuldade, procure uma pessoa que conhece. Eu tenho várias que conhecem, outros que não conhecem, mas queiram aprender. Pergunte. A única maneira de você sair dessa situação de comodismo, de mandar curiosidade, ela aguça o conhecimento. A proatividade, eu quero aprender. Isso vale para todos os setores da nossa vida. E aí, quando você fala em educação, aí remete àquilo que eu falei lá. Nós somos pegos de surpresa. Não, senhor. Nós tínhamos todo o tempo do mundo, antes de começar essa pandemia, de trabalhar esse conhecimento. Foi trabalhado de forma equivocada em algumas vezes? Foi. Mas se você ficou no comodismo, é porque a gente quis. E eu me incluo nisso também. Eu fiquei de maneira cômoda nas minhas aulas lá na quadra, nas minhas aulas dentro da sala e só. Só que eu deixei de ver todo o que eu quero passar. Não. É que os alunos devem aprender. Poxa, e por que eu vou guardar isso só para mim? Não, tem que mandar para frente, né? Valei. Eu vou aproveitar essa sua fala final aí para te agradecer, né? A Débora até colocou aqui que há 25 anos atrás a gente tinha uma quadra, uma bola e vários sustos, né? Uhum. É verdade. O professor, olha lá, o João já está querendo te convidar para a semana acadêmica lá em Ponta Porã. O João, ele é terrível, cara. Ele não perde uma oportunidade lá na Magsul. Pode me chamar. Viu, João? Ainda mais que eu tenho muitos parentes em Ponta Porã, gosto demais daí. Eu acho uma das cidades mais, assim, em termos de cultura, sul-mato-grossense, é uma das que eu mais leio sobre Ponta Porã. Aqui da Uana, Ponta Porã, Corumbá, entre outras cidades, para ninguém ficar melindrado. Pelo amor de Deus, tá? Pessoal, em razão do nosso tempo, né, a gente sabe que tem 1 hora de live, a gente está aí faltando 2 minutinhos para acabar. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer ao Varley pelas contribuições, pela disponibilidade de conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências dele, sobre com outros implementos aí para a aula. Né, mais uma vez, agradecer ao Rafael Naruto, que esteve com a gente aí, trocando uma ideia, e depois ele vai disponibilizar algumas dicas para nós, que vai estar lá na descrição do vídeo, que estará no canal do YouTube, CREF11, para o pessoal poder conferir mais tarde. Né? E aí, pessoal, eu aproveito e peço para vocês que mandem ou no CREF ou para mim mesmo. Pode procurar lá, Renato Aguiar 82 no Instagram. Se você quer participar de uma live do CREF falando sobre educação física escolar, ou se você conhece um profissional como o Varley, que tem uma história, tem um excelente trabalho e queira contribuir com os colegas, fazendo essa rede colaborativa, nós estamos... Mais uma vez, Varley, muitíssimo obrigado
A todos vocês que estão aí assistindo e aqueles que irão assistir, obrigado, parabéns pelo excelente trabalho que vocês têm feito frente a todas as dificuldades, a toda a complexidade do momento, mas certamente, como o Valei colocou bem, essa ideia da rede de colaboração nos fortalece enquanto indivíduo, nos fortalece enquanto profissionais e, muito mais do que isso, nos fortalece enquanto profissão.